Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro. Hoje é dia 3 de novembro e no caso é dia da censura. Calma, não é dia de você censurar alguém, no caso é uma data comemorativa para lembrar o fim do AI-5, o ato institucional que censurava praticamente tudo durante a ditadura militar aqui no Brasil. Então, a partir desse dia 3 de novembro, criaram essa data comemorativa do fim da censura na ditadura. A matéria de hoje também trata de censura e trata de duas formas de política que existiu na Europa, duas formas políticas totalitaristas e ditatoriais, que é o nazismo e o fascismo, que é a matéria de hoje. Então vamos aos slides da matéria. Bom, como eu disse, a aula 19 do cursinho é sobre fascismo e nazismo. Uma rápida introdução. As duas formas de política surgiram na Europa no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial, que é uma matéria que nós tivemos há 2 aulas atrás, e a Segunda Guerra Mundial, que é a matéria da semana que vem. Então essa forma, esse modelo político que surgiu na Europa, ela começou na Itália com o fascismo e depois foi se espalhando pela Europa, formando também o nazismo que surgiu na Alemanha. Ambos são regimes antidemocráticos, são regimes totalitaristas e são regimes ditatoriais. Eles têm vários ideais por trás dessa ideologia política e econômica que nós vamos tratar durante essa aula na parte das características de cada uma. Essas duas formas de política acabaram levando a Segunda Guerra, foram os grandes motivos que levaram a Segunda Guerra por conta das políticas externas que elas tinham. Então, antes de começar a mostrar a matéria, vamos dar um contexto do que estava ocorrendo na Europa nessa época para levar a dessas duas formas de política. Primeiro, três pontinhos que fazem o contexto da Europa. O primeiro, tinha acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial, então é a matéria que nós tivemos há 2 aulas atrás, tanto é que eu gostaria de comentar aqui. Se você está assistindo essa aula, é bom assistir as aulas que vieram antes dessa, as duas aulas anteriores a essa, que é a de Primeira Guerra Mundial e a de Revolução Russa. Então esses dois são os 2 primeiros pontos que levam um contexto para a formação política dessas duas vertentes. E o terceiro ponto é a Europa estar destruída. A Europa ela ficou destruída por conta da Primeira Guerra Mundial. Ela ficou destruída tanto nas ruas, com os seus prédios destruídos, com suas casas destruídas, quanto no sistema econômico dela. O sistema econômico europeu ficou totalmente destruído. A Europa não tinha mais dinheiro para poder se reconstruir, ela não tinha dinheiro para poder se industrializar, ela não tinha dinheiro para poder produzir coisas. Tanto é que a Europa ficou muito dependente dos Estados Unidos. Como eu comentei na aula de Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ela não teve grande participação na guerra diretamente, mas ela teve participação vendendo armas, vendendo alimento. Então, os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra Mundial extremamente enriquecida. Então, os Estados Unidos que acabou bancando a Europa por muito tempo durante essa reconstrução europeia pós Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa estava destruída e isso levou alguns partidos ultranacionalistas ao poder. As motivações por trás desses partidos chegarem ao poder nos seus respectivos países. Primeiro ponto, o Tratado de Versalhes, que eu expliquei no final da Primeira Guerra Mundial, que é aquele tratado entre os países em que os países perdedores tiveram que pagar uma alta multa aos países vencedores. É um tratado que também fez com que os países voltassem a ter as suas regiões definidas como era anteriores à Primeira Guerra Mundial. O segundo ponto é a crise de 29, que nós vamos ver melhor na aula de Segunda Guerra Mundial, mas resumindo, por conta dos Estados Unidos estar bancando a Europa, no momento em que a Europa conseguiu se reconstruir, conseguiu voltar a produzir, ela não dependia mais da economia norte-americana. Então a economia norte-americana entra em crise. Ela tem a quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929. Nós vamos ver mais pra frente isso. E o último é o medo vermelho, que eu também já comentei na aula de Revolução Russa. Com o comunismo tomando o poder na Rússia, os outros países começaram a ficar com medo dessa nova vertente política e econômica que estava surgindo e começaram a ter esse medo dessa vertente chegar em outros países europeus.
essa grande revolução que ocorreu na Rússia poderia acontecer em qualquer outro país. Então esse chamado medo vermelho começou a ser uma motivação por trás desses partidos políticos ultranacionalistas. O primeiro que vamos comentar hoje é o fascismo. Aqui eu coloquei uma frase para explicar. O fascismo é um sistema político nacionalista, antiliberal, antissocialista que surgiu na Itália no ano de 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que eu comentei antes, e ela durou até 1943, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial. O líder desse partido político, desse sistema político, era o Benito Mussolini. Que eu vou colocar aqui a fotinha dele aqui do lado. O Benito Mussolini é o cara que liderou esse partido político fascista. Ele que liderou esse novo ideal político. O símbolo fascista é esse símbolo que aparece aqui atrás em vermelho. São várias madeirinhas que são seguradas por vários feixes, por isso que tem esse nome. Essas madeiras formam o machado, que seria uma arma antiga romana. Então, os fascistas eles têm isso como um símbolo. São várias faixas que seguram a madeira, que seguram o machado, e você unir o país nesse machado faria com que o país ficasse forte. E os feixes, que é o Estado Nacional Fascista, é o Estado que segura essas madeiras juntas e unidas para que o país consiga prevalecer, consiga prosperar. Então esse é o maior ideal do fascismo. Aqui do lado eu coloquei algumas características fascistas. Primeiro, o Estado totalitário, um Estado autoritário, um Estado forte, um Estado com poderes absolutos, poderes totais. O Estado é autoritário, é aquele Estado onde é muito forte militarmente, é muito forte na parte de ser autoritário com a sua nação. O Estado que manda e desmanda no que ele quiser. Terceiro ponto, o Estado é ultranacionalista, ela tem a ideia de nacionalismo como o ponto mais forte. Tanto é que existe uma diferença entre ser nacionalista e ser patriotista. Para quem quer saber mais, assista aos vídeos do Castanhari no canal Nostalgia, que ele explica muito bem essa parte. O quarto ponto é o antiliberalismo, você não deixa ter liberdades individuais no seu país. Quinto ponto é o expansionismo, você expande sua região, seu país para outros locais, tanto é que você invade outros lugares e você toma outros lugares para si. O outro ponto é o militarismo é extremamente forte, tanto é que tem os partidos fascistas e nazistas, eles tinham o seu próprio poder militar, seu próprio grupo militar centralizado no partido. Outro ponto é o anticomunismo, como eu comentei antes, eles tinham aquele medo vermelho, eles tinham medo daquela revolução russa que tinha acontecido por conta dos ideais comunistas, então eles eram contra esses ideais. Outro ponto é o corporativismo, onde os partidos eles dão muitos benefícios a algumas indústrias, algumas empresas, algumas pessoas que faziam parte da elite do país. E por último, a hierarquização da sociedade. Esse é um ponto muito importante na parte do fascismo. Eles apoiavam muito a divisão social, onde a pessoa mais rica teria que ter mais importância do que a pessoa mais pobre. Continuando ainda sobre o fascismo, mais uma frase a respeito dela. O fascismo prometia restaurar aquelas sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagonistas. Então é aquela ideia que eu já expliquei antes. Pós Primeira Guerra Mundial, com a Itália totalmente destruída, era um dos países que mais sofreu com a Primeira Guerra Mundial. O fascismo ele subiu ao poder com essas promessas, com a promessa de você revitalizar a Itália, prometendo com que as pessoas conseguissem ficar ricas, prometendo que a nação seria uma das nações mais fortes do mundo. Então, com essas promessas, o fascismo consegue subir ao poder e consegue entrar no gosto das pessoas, da população. Algumas motivações por trás do fascismo especificamente. Primeiro, Tratado de Versalhes. E aqui o Tratado de Versalhes vai aparecer tanto no fascismo quanto no nazismo, mas a motivação por trás disso era um pouco diferente. A motivação por trás da Itália, por trás do fascismo italiano, é de que no Tratado de Versalhes eles não tiveram tantos ganhos quanto eles gostariam.
Eles não ganharam muitas terras, eles não ganharam muito dinheiro pós Primeira Guerra Mundial. Então eles ficaram muito ofendidos com o Tratado de Versalhes, com o que eles ganharam no Tratado de Versalhes. O segundo ponto é a crise econômica. A Itália era um dos países mais destruídos da Primeira Guerra Mundial e que vivia a pior crise econômica entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial. E o terceiro ponto é o crescimento da esquerda dentro do país. Com o crescimento de partidos políticos que visavam os ideais comunistas e socialistas, o fascismo começou a ganhar muito poder e começou a lutar contra esses partidos de esquerda. Bom, dando continuidade, aqui tem uma linha do tempo sobre a história do fascismo, sobre como o fascismo chegou ao poder na Itália. Em 1919 é criado os Fasci di Combattimento. O Fasci di Combattimento é um grupo militar dos fascistas que foi criado pelo Benito Mussolini para lutar contra qualquer pessoa que fosse contrária aos ideais fascistas. Tanto é que um dos motivos para a criação desse grupo militar foi o próprio crescimento da esquerda que eu comentei agora. Então, esses Fasci di Combattimento, ele lutava principalmente contra partidos de esquerda. Isso foi em 1919. Nessa época ainda não existia um partido político fascista. Ele só foi criado em 1921, como eu coloquei aqui. É criado o Partido Fascista, o partido que vai disputar as eleições no governo italiano. Em 1922 ocorre a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma foi uma manifestação gigantesca que aconteceu na cidade de Roma, que foi feita pelo Partido Fascista e contou com a participação de mais de 50 mil italianos. Em 1924 ocorre as eleições para primeiro-ministro italiano e vence o Partido Fascista. Detalhe que hoje em dia nós sabemos que ocorreu fraude nessas eleições, mas é nessas eleições que o Benito Mussolini vence e em 1925 ele assume como Duce, como o principal líder italiano. Então ele se torna um líder fascista e um líder italiano no governo. Então a partir daqui que o fascismo começa como um governo, ele só vai terminar em 1943 com a Segunda Guerra Mundial. Continuando agora, temos o nazismo. Aqui uma frase que explica o nazismo. O nazismo não era um movimento completamente novo na sociedade alemã. Outros movimentos já compartilhavam de seu nacionalismo extremado, de seu racismo e sob a tentativa de criar uma sociedade militarizada e reacionária. Então, antes do nazismo já existiam vários movimentos muito parecidos com os mesmos ideais que o nazismo. Então o nazismo não era uma coisa nova na Alemanha. Só que o nazismo acabou sendo um movimento mais forte, um movimento que conseguiu chegar ao poder no governo alemão. O nazismo estava sob a liderança de Adolf Hitler. Só que detalhe, o Hitler não foi o cara que criou o nazismo. O nazismo já existia antes dele. O Hitler ele entrou no partido, como eu vou comentar depois na história do nazismo. Sobre o nazismo, o significado de nazi vem de uma abreviação de um termo. Esse termo aqui em alemão que eu não vou falar por ser uma palavra muito difícil, mas que ela significa nacional-socialista, que era como eram chamados os partidários daquele partido, o Partido Nacional, o Partido Socialista Nacional Trabalhista, que era o partido do qual Adolf Hitler fazia parte. Aqui. Os partidários do partido? É. Tá. Aqui algumas características. Vou ter que cortar só esse pedaço no vídeo. Aqui algumas características especificamente do nazismo. Bom, o nazismo ele pegava muito do que era o fascismo na Itália. Então muitas das características eram iguais. Ele pegava todas aquelas características que eu falei antes e adicionava algumas. O totalitarismo era a primeira característica, que ela já vinha do fascismo, mas ela era muito mais forte no nazismo. Segundo ponto, racismo. Eles eram extremamente racistas com pessoas de cor. Terceiro ponto, o antimarxismo e o anticapitalismo. Eles eram tanto anticomunistas, eles eram contrários àqueles ideais comunistas marxistas, mas eles também eram contrários aos ideais capitalistas. Tanto é que eu comentei que a Alemanha vivia uma grave crise econômica e por conta disso as pessoas elas começaram a deixar de confiar no capitalismo como uma vertente econômica deles.
Outro ponto é o nacionalismo. O nacionalismo absolutamente forte, ainda mais forte do que na Itália. O nacionalismo alemão era gigantesco. Outro ponto, o antissemitismo. Eles pegaram o povo judeu como culpado pelas coisas que estavam ocorrendo na Alemanha. Então eles pegavam o povo judeu como o seu maior inimigo. E por último, o ideal da raça ariana. Aquele ideal de que as pessoas brancas, loiras de olhos azuis, eram as pessoas de uma raça pura. Muito melhor do que as outras raças humanas. Como se tivessem raças humanas. Essas foram as características do nazismo. Bom, dando continuidade a essa parte sobre nazismo, essa primeira frase. Nos moldes do fascismo, a essência da ideologia nazista encontra-se no livro de Hitler, Minha Luta, ou Mein Kampf na tradução literal. O Mein Kampf foi um livro escrito pelo Hitler na época em que ele ficou preso por conta de uma tentativa de golpe de Estado que não deu certo. Ele ficou preso por 8 meses e nesse tempo ele escreveu esse livro onde estão todos os ideais nazistas, como os ideais ultranacionalistas, ideais de supremacia branca, ideais racistas, ideais antimarxistas, ideais anticapitalistas. Então todos os ideais nazistas estão escritos nesse livro que ele escreveu. Apesar de ser um livro nazista, apesar de ser um livro com péssimas ideias, o Mein Kampf é um livro interessante de se ler para poder entender um pouco a mente do Hitler, entender um pouco dos ideais dessa época, entender um pouco desse contexto histórico. Então é interessante de ser lido. Algumas motivações por trás do nazismo. São praticamente as mesmas motivações do fascismo, mas de uma forma um pouco diferente. A primeira motivação é o Tratado de Versalhes. Assim como a Itália, que teve o Tratado de Versalhes como uma motivação por conta do desrespeito que tiveram com eles, com a Itália como um dos países vencedores que não teve muito ganho, a Alemanha foi totalmente contrário. A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Então o Tratado de Versalhes esculhambou de vez a Alemanha. Fez com que a Alemanha pagasse uma multa bilionária de 33 milhões de libras, o que era muito dinheiro para a época. Fez com que a Alemanha perdesse vários territórios colonizados. Fez com que a Alemanha não pudesse mais ter um grupo militar. Eles não poderiam mais ter. Eles tiveram que diminuir muito o seu armamento. Então a Alemanha ela saiu muito humilhada da Primeira Guerra Mundial e muito por conta do Tratado de Versalhes. Segundo ponto é a crise de 29. Aquela crise que eu vou explicar depois na Segunda Guerra Mundial fez com que a Alemanha entrasse numa crise econômica ainda pior. E a crise de 29 fez com que a Alemanha sentisse raiva dos Estados Unidos. E por conta disso o nazismo começou a ganhar seguidores. Terceiro e último ponto, também igual ao fascismo, o crescimento da esquerda e vários partidos políticos de esquerda que estavam ganhando poder na Alemanha fizeram com que o nazismo também crescesse. Aqui a linha do tempo do nazismo. Em 19, o Hitler, detalhe que os anos são praticamente os mesmos do fascismo, né? Em 19, o Hitler entra no Partido Trabalhista Alemão, não é o PT brasileiro, não é o Partido Trabalhista Brasileiro, é o Partido Social Trabalhista Alemão, uma parada assim. E entra nesse partido que mais tarde se torna um partido nazista. Em 21, o Hitler ele se torna líder desse partido. Em 22, ele participa da tentativa de golpe de Estado, que é chamado de golpe de Munique, que não funciona, ele acaba sendo preso, como eu já comentei. Em 32, o partido dele ele tem várias vitórias nas eleições. Tanto é que eu posso colocar aqui um vídeo que foi feito pelo Nerdologia, em que mostra que o nazismo nas eleições anteriores à de 32, ela tem algumas pequenas vitórias. Em 32, ela tem um crescimento gigantesco, ela tem muitas vitórias. Em 33, o Hitler ele se torna chanceler da Alemanha a pedido do presidente, do primeiro-ministro. Então, os nazistas que tinham vencido as eleições anteriores, eles começam a pressionar o presidente a deixar o Hitler se tornar chanceler. Então ele é promovido. E em 34, com a morte do presidente, o Hitler ele toma o poder de vez na Alemanha, se tornando o Führer, que é o cara que detém todos os poderes na Alemanha. Então aqui, a partir daqui, o Hitler ele toma o poder na Alemanha e mais tarde tem a Segunda Guerra Mundial. O nazismo termina com a Segunda Guerra Mundial, assim como o fascismo.
Aí pós Segunda Guerra Mundial tem os neonazistas, mas aí é outra história. Então, antes de terminar a aula, uma perguntinha. O governo Vargas tem essa treta se o governo Vargas ela pode ser considerada uma ditadura fascista ou apenas uma ditadura totalitarista como várias outras. Tem 3 pontos que fazem com que o governo Vargas, na época do Estado Novo, não seja uma ditadura fascista. Os 3 pontos são: ela não usava algum povo como inimigo, ela não escolhia algum povo como inimigo, como era no nazismo, por exemplo, que escolheu os judeus como inimigos. Ela não era expansionista, ela não tentava buscar expandir os seus territórios. O terceiro ponto, ela não era um partido militarizado. Diferente dos fascistas, dos nazistas, que tinham seus grupos militares próprios, como a SS nos nazistas e aqueles outros grupos fascistas que eu comentei nessa aula, o governo do Vargas, o partido político do Vargas não tinha um grupo militarizado no partido. Alguns outros países tiveram governos fascistas, não foram apenas os fascistas italianos e os nazistas alemães. Existiram outros governos fascistas, como por exemplo o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Esses 2 grupos partidários, eles também foram fascistas em seus respectivos países. No Brasil, apesar do governo Vargas não ser um governo fascista, existiu um grupo fascista em nosso território. Ela teve como seu... Ela teve o Plínio Salgado como o cara que ele trouxe o fascismo no país. Ele era um cara que ele fez o Levante Integralista de 1932, uma tentativa de golpe de Estado que levaria um grupo fascista ao poder. Não deu certo. Então essa é a parte de história do Brasil dessa matéria. Não é uma coisa que eu faço geralmente, mas enfim. Talvez o professor de história do Brasil vai explicar essa parte da matéria, mas enfim. Terminar a matéria de hoje com uma frase dita pelo Winston Churchill. A frase que ele disse foi a seguinte: os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas. Mais uma vez eu peço para que reflita a respeito dessa frase. Não estou querendo polemizar com o atual governo, mas enfim, tem certas pessoas que dizem que não são fascistas e são justo elas que são fascistas, mas enfim. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Aqui estão os meus dados, como sempre, para qualquer dúvida. E até semana que vem.